Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. É um prazer ter você aqui conosco. Que bom que você está perseverando nos estudos, né? A nossa videoaula de hoje será sobre planejamento estratégico. Pois bem, nós já falamos sobre planejamento estratégico, né, em outra oportunidade, mas hoje nós vamos trazer alguns novos elementos a respeito do que é exatamente o planejamento estratégico. Vamos em frente. Primeiramente, o planejamento estratégico ele deve envolver todas as pessoas-chave da organização, né? E quando a gente fala de pessoas-chave, né, nós colocamos aí direção da empresa como pessoas-chave da organização, nós não estamos nos referindo somente aos diretores da empresa, mas todas aquelas pessoas que desenvolvem alguma função importante dentro das atividades da empresa, ok? Além dessas pessoas-chave, o planejamento estratégico deve envolver um período de longo prazo, né? Normalmente se faz um planejamento estratégico para 3, para 5 anos, via de regra é mais ou menos esse o tempo, mas isso vai depender muito do ramo de atividade da empresa para definir o tempo que se deve planejar. Além do período de longo prazo, esse planejamento ele deve ser revisto e atualizado no final de cada ano. É sempre bom e importante rever aquilo que foi feito, rever se as metas do ano foram cumpridas ou não, e ver quais são os pontos que se deve melhorar no final de cada ano e projetar um novo planejamento, não, mas rever algumas coisas para o ano seguinte. O planejamento estratégico deve responder às seguintes questões. Primeiramente, qual é o negócio da organização? E aí, a questão de definir o negócio, muitas vezes, a empresa, a organização tem um negócio, mas as pessoas que estão dentro dela não estão muito comprometidas com esse negócio, né? Fica-se aquela divisão, né? Vou dar um exemplo simples aqui. Imagine, por exemplo, que nós estejamos num hospital e o negócio do hospital, por exemplo, é salvar vidas, evidentemente, e proporcionar que as pessoas estejam bem de saúde, né? Mas, de repente, você tem lá um profissional da área de saúde que trabalha nesse hospital, mas o negócio dele não é esse. Ele está ali para defender o salário dele no final do mês. Aí cria-se uma dificuldade, né? A instituição tem uma missão, tem um negócio, mas a pessoa que está ali trabalhando não está muito em sintonia com esse negócio. É só um exemplo, né? É só um exemplo. Uma outra questão é onde a organização quer estar no futuro. Projeta-se aí para 3, para 5 anos, até um futuro mais distante até. Qual é a perspectiva de futuro que essa organização tem, né? Essa é uma questão que tem que ser muito bem respondida no planejamento estratégico. Uma outra questão, o que a organização vai fazer para atingir seus objetivos? Quais são os passos que ela vai dar, né? Quais são os recursos que ela vai mobilizar, quais são as pessoas que ela vai envolver para que consiga atingir esses objetivos num longo período de tempo, né? Continuando, no planejamento estratégico deve-se definir a missão da organização. A missão é a razão da existência dessa empresa, tá? Qual é a razão de existir? A gente sempre faz uma analogia com o ser humano, né? O ser humano, nós somos pessoas físicas, a organização é uma pessoa jurídica. A gente sempre faz uma analogia. Cada um de nós, evidentemente, se não paramos para pensar, num dado momento a gente vai parar para pensar sobre qual é a nossa missão, ou seja, qual é a razão da nossa existência. E aí a gente pode até filosofar um pouco a respeito, né? Vamos imaginar, por exemplo, se nós tivéssemos a oportunidade de conversar com um leão, daqueles que vivem lá nas savanas africanas, né? E pudéssemos perguntar ao leão, leão, você é feliz? Muito provavelmente ele responderia com uma estrondosa voz, dizendo, sim, eu sou feliz. Mas por que você é feliz? E ele diria para a gente assim, bom, eu sou feliz porque eu habito aqui nas savanas, eu caço, eu bebo água nos rios, né? Eu sou feliz porque eu faço tudo aquilo que é próprio da minha natureza. E se tivéssemos ainda a oportunidade de conversar com algum outro animal, uma garça, por exemplo, que habita na beira dos rios, né? E fizéssemos a mesma pergunta para ela, garça, você é feliz? Muito provavelmente ela diria para a gente, sim, eu sou feliz. Mas por que você é feliz?
porque eu faço exatamente aquilo que é próprio da minha natureza. Eu alço voos, eu habito na copa das árvores, eu pesco. Enfim, a gente percebe que a razão da existência está intimamente ligada com a natureza do indivíduo. Isso ocorre com as pessoas, isso ocorre com os animais, e isso deve ocorrer também com as organizações. Ela não pode fugir àquilo que é da sua natureza. Pois bem, então a missão é a razão da existência, diz respeito à natureza da instituição. Isso não pode, de forma alguma, a empresa não pode, de forma alguma, fugir a essa razão de existir. Na definição da missão, nós podemos englobar ainda, primeiramente, as necessidades dos seus clientes. Né? Deve-se fazer uma reflexão bem séria a respeito de quais são as necessidades dos clientes. Uma outra questão, qual é o seu principal diferencial? O que essa instituição tem para oferecer de diferente para os seus clientes? Né? Qual é o seu público-alvo? O público-alvo que podemos... aí a gente entra na questão de marketing, né? A gente entra, por exemplo, na chamada segmentação de mercado. Né? Tem empresas, tem instituições que atendem, que têm seus produtos voltados somente para crianças, tem produtos voltados para famílias, tem produtos voltados para jovens, para idosos, tem produtos que são para o público em geral. Enfim, qual é o público-alvo que essa organização está querendo atingir? E, por fim, qual é a sua função social? Toda instituição tem uma função social. Gera emprego, gera renda, muitas pessoas vivem em função dessa instituição. Além, é claro, passando pela questão da preservação do meio ambiente, são várias questões que envolvem a função social da empresa. Ou seja, todas as pessoas que têm as suas vidas afetadas pela existência dessa organização. Continuando, uma outra coisa que deve ser definida é a visão. A visão da instituição é a perspectiva que ela tem de longo prazo. Né? Essa perspectiva, essa visão de futuro, não pode ser algo impossível, mas tem que ser ambiciosa. Né? A instituição tem que olhar com uma certa ambição para a sua perspectiva de longo prazo, para aquilo que ela deseja para o seu futuro. Além da visão, o planejamento estratégico deve também propor a definição dos valores da instituição. Quais são as ideias e crenças que formam a cultura e orientam a sua ação? Quais são as ideias, quais são as crenças que orientam a razão de existir dessa instituição? Né? Valores nós podemos citar como respeito ao meio ambiente, respeito ao ser humano, qualidade do produto, né? Satisfação das pessoas. Valores, evidentemente, que estão ligados a coisas positivas, coisas que vão orientar, ideias que vão orientar essas atividades. Ainda para que se faça um bom planejamento estratégico, é necessário se proceder àquilo que nós chamamos de análise fofa. Né? É uma sigla, na verdade, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Análise fofa é uma análise crítica do ambiente externo. Então, observa-se o ambiente externo, o ambiente onde a empresa está inserida, né? E observa-se quais são as forças dessa organização. O que ela tem de forte, no que ela realmente é boa, né? Quais são os pontos fortes. As oportunidades, quais são as chances que se apresentam para ela. Né? Ela pode vislumbrar uma oportunidade no mercado, vislumbrar um novo mercado, vislumbrar alguma perspectiva de melhora e quais são as oportunidades que se apresentam para ela, para que ela possa se desenvolver, possa crescer, possa ampliar mercado, possa vender mais, por exemplo. Né? Quais são essas oportunidades? As fraquezas, que é o outro F, né? Fraquezas, pontos fracos da organização. Quais são os pontos que devem ser melhorados? Né? Deve-se fazer bem essa análise e percebe-se através do retorno, do feedback que se tem com relação ao mercado, quais são os pontos que devem ser melhorados. E, por fim, as ameaças. Quais são os fatores que colocam em risco a existência do negócio? Né? Que fatores são esses? Através da observação, através do feedback, do retorno que se consegue com os clientes, com as pessoas, pode-se fazer um levantamento de quais são essas ameaças. Continuando,
os objetivos estratégicos que devem ser definidos no planejamento estratégico. Os objetivos são definidos a partir da missão e da visão, né? E são resultados globais, de amplo alcance, resultados objetivos de longo prazo. Por exemplo, podemos desejar uma maior participação no mercado, né? E normalmente quando esses objetivos se traduzem em metas, elas devem sempre ser quantificadas, né? O quanto que eu desejo aumentar a minha participação no mercado. Eu desejo aumentar em 10% nos próximos 3 anos, nos próximos 5 anos. Eu desejo aumentar a minha participação no mercado em 15%. Quando esses objetivos se traduzem em metas, são sempre quantificados. A rentabilidade do negócio, né? Quanto para cada R$1 investido, para cada R$100 investido, quanto esse negócio está trazendo de retorno. O fortalecimento da marca, né? Eu posso desejar fortalecer a minha marca, eu posso desejar melhorar a qualidade do meu produto. São questões que exprimem exatamente o que são esses objetivos estratégicos. E um bom objetivo ele deve ser, primeiramente, um guia para a ação, né? Ele deve guiar a ação, todas as ações que são desenvolvidas dentro da organização. Um bom objetivo deve ser desafiador, deve se configurar num desafio para todas as pessoas que trabalham na organização. Se for algo muito fácil de ser alcançado, não é desafiador, né? Evidentemente que não pode ser utópico, não pode ser algo impossível, mas ele tem que se configurar num desafio. Ele tem ainda que ser realista, tem que ser algo real, né? Possível de ser alcançado. Deve ser motivador, deve mexer com as pessoas e provocar nelas um motivo para buscar esse resultado. Um bom objetivo ainda deve ser definido para acontecer, né? Para acontecer. Muitas vezes definimos objetivos que são impossíveis de fazer acontecer, né? Enfim, é isso, né? O bom objetivo deve ter essas características. Com relação ao planejamento estratégico, era isso que nós tínhamos colocado para essa aula de hoje. Espero que tenha sido útil para você. Um abraço, até a próxima.